Sejam muito bem-vindos ao Bluecast, o podcast de tecnologia e curiosidades da Converse Solutions. Você quer saber sobre soluções de tecnologia? Então fica aqui comigo que você está no lugar certo. Hoje a gente vai bater um papo incrível sobre uma parceria da Converse, adoro quando já começa no trava-língua, com a HPE Networking. E para isso a gente vai bater um papo com um convidado muito especial, que é o Flávio Póvoa, ele que é gerente de engenharia da HPE Networking, um cara que tem uma longa estrada nesse universo. Eu já tive o prazer de conversar com ele sobre um assunto muito parecido sobre o que a gente vai conversar hoje. E temos também nos acompanhando hoje nesse bate-papo, Lucas Neri, que é Technical Account Manager da Converse. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. Muito bem-vindo, Flávio. Obrigado, Poxa, Alberto. Já fui falando aqui, nem te dei tempo para agradecer a presença. E ela que está ao meu lado, a Lilian Carvalho, que é gerente de soluções e arquitetura. Muito bem-vinda, Lilian. Muito obrigada. Muito bem, gente. Um papo muito gostoso que a gente vai ter aqui. Eu adoro. Eles são os especialistas, né, gente? Eu sou só o curioso de tecnologia aqui. Então eu vou começar aqui com uma pergunta logo para iniciar, direcionada ao Flávio. Flávio, a HPE deu um passo enorme recentemente com a consolidação da Juniper Networks, criando uma verdadeira potência em conectividade. Para o gestor de TI, né, a pessoa que precisa de controle total sobre os ambientes complexos, o que essa união traz de benefício prático na governança do dia a dia? Perfeito. Bom, obrigado, Alberto. Primeiro eu queria agradecer aí o convite para participar desse Bluecast. É realmente um prazer, principalmente vindo da Converse, um grande parceiro nosso. E realmente a gente está num momento bastante especial aí dessa nossa trajetória como HPE Networking, né? Finalmente fazendo a incorporação da Juniper. Eu estou na HPE já há 16 anos, já passei por algumas aquisições e realmente essa aquisição está sendo bastante especial, porque ela permite realmente que a gente possa complementar esse portfólio de networking, que já era bastante robusto nas duas pontas, né? Tanto na parte da Aruba quanto na parte de Juniper, para que a gente possa realmente oferecer um portfólio completo end-to-end, né? Onde a Juniper complementa bastante o portfólio da HPE. Né? Acho que todo mundo tem visto essa onda de AI desde 2023 para cá, de AI generativa, muitas empresas construindo a sua própria infraestrutura de AI. E, além das soluções que a Juniper traz embarcadas de AI, ela permite também a interconexão em alta velocidade de servidores, de GPUs, para criar as suas próprias infraestruturas de AI. Né? Então, essa parte de Networking for AI é algo que a Juniper tem um protagonismo bastante grande, não só para construir esses data centers, mas para interconectar esses data centers. E onde a gente expandiu também muito com o portfólio da Juniper foi na parte de segurança, incorporando também toda a linha de firewalls e de appliances e de soluções de segurança que a Juniper tem. Então, o que isso proporciona hoje para o gestor de TI é que ele pode ter no mesmo vendor, uma solução completa de conectividade, desde a borda até a nuvem. Então, desde a rede sem fio, da rede cabeada, dos roteadores que interconectam em alta velocidade todos esses sites, dos sistemas de proteção para a rede, passando pelo controle de acesso, pelos firewalls, pelas soluções de Zero Trust, e sempre com soluções líderes de mercado. Né? Se vocês observarem, inclusive, nos últimos quadrantes mágicos, tanto de LAN quanto de data center, HPE com Aruba e Juniper já eram líderes naquela ocasião. E vocês imaginam agora com a junção dessas duas plataformas, né, como isso vai acontecer. Então, toda essa questão de embutir AI e segurança na infraestrutura de rede era algo que as duas empresas já faziam, e que agora a gente está consolidando num portfólio único. E esse é um ponto importante, como isso está acontecendo rápido, né? A aquisição foi no ano passado, né? E agora a gente está passado pouco mais ali de 6 meses. A gente já tem uma única equipe de desenvolvimento tomando conta de todo esse portfólio. Então, não tem uma equipe de desenvolvimento Aruba e uma Juniper. A gente tem uma equipe de desenvolvimento e de gestão de produtos HPE Networking. E os frutos dessa integração já estão acontecendo. Então, essa integração já saiu do plano teórico e já está indo para o plano prático. E aí o nosso cliente pode ter realmente uma experiência cada vez mais unificada com todo esse portfólio que já era líder de mercado. Que legal, que legal. Lilian e Lucas, e vocês do lado da Converse, o que vocês podem trazer para a gente da importância dessa fusão
né? A gente tem aqui uma empresa extremamente conhecida, HPE, embarcado com Aruba também, extremamente conhecida, e Juniper também. E Juniper, gente, eu vou falar aqui uma curiosidade, adoro curiosidade. Eu comentei aqui com eles, né? Eu trabalhei, numa outra vida passada, eu trabalhei fazendo importação de Juniper. E era a empresa que menos dava dor de cabeça, gente. Então, quando você vê que vem tudo organizado, você sabe que as pessoas trabalham de uma forma séria. E aí, quando entra agora embaixo desse guarda-chuva da HPE, só tem a ajudar ainda mais os clientes, os parceiros que adquirirem essas soluções. O interessante é que você, quando olha para o mercado, você já vê que mais ou menos 70% do mercado já utiliza soluções multivendor. Então, você está trazendo uma solução híbrida, você juntar 2 grandes players do mercado, não assusta mais os clientes. O importante foi mostrar para eles como é que esse portfólio estaria agregando mais em termos de solução para ele. Acho que foi muito bem colocado. Essa parte da inteligência artificial que a Juniper traz, a parte do Mesh, é uma coisa que soma muito ao ambiente da Aruba. Então, eu diria que você consegue colocar os dois pontos melhores de 2 mundos que já se complementavam, né? E essas reuniões que a gente tem tido com o fornecedor, junto com os nossos clientes, de forma a posicionar melhor o portfólio, então eles já conseguiram ver os benefícios dessa fusão. Então, acho que ano passado, causou algumas dúvidas, mas que foram muito bem esclarecidas esse ano, né? Juntamente com essa parte de benefícios mais esclarecidas e realmente para as nossas soluções de desenho, de arquitetura, tem trazido só benefícios. Foi bom você ter comentado isso, Lilian, porque realmente ano passado, assim que foi anunciado a fusão, a gente tinha prometido para os nossos clientes, a gente não vai deixar nenhum cliente para trás. Seja um cliente Aruba, seja um cliente Juniper, ambos vão ter tudo aquilo que foi prometido e mais como benefício da aquisição. Até então, isso era uma promessa, e a gente ia buscar trazer o melhor que a gente tinha dentro de Juniper para dentro de Aruba, o que melhor tinha de Aruba para dentro da Juniper. E essa promessa ela começou a virar realidade já nesses poucos meses que a gente teve de integração. Então, alguns clientes, por exemplo, que usam, todos os clientes, na verdade, que usam a plataforma Aruba Central, hoje eles já podem tirar proveito de funcionalidades, por exemplo, de predição de experiência do usuário que vieram do lado Juniper, que isso já está funcionando hoje na plataforma Aruba. E da mesma forma, quem é usuário hoje de Juniper já tem, por exemplo, embarcado na plataforma da Juniper, um sistema que foi desenvolvido pela Aruba de visão global da organização de forma muito simples, um painel de visualização que a gente tinha no Aruba Central, que hoje já está na plataforma da Juniper. Então, essa aquisição já está trazendo benefícios reais para os nossos clientes. Isso é muito legal, né? Eu já te passo a palavra, Lucas, mas eu acho isso muito legal de ser comentado, porque é isso. O pessoal, nosso cliente, a solução dele, o que ele quer trabalhar, o core dele é outra coisa. Ele quer que funcione, né, a tecnologia dele. E aí, às vezes a pessoa já fica desesperada. Ai, meu Deus, não mexe no que está funcionando. E aí isso é muito legal, vocês trazerem e falar, calma, vai ficar mais fácil. Vai ficar melhor pra vocês, não é? Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar, é sempre um pânico, né? A primeira coisa é a gente ficar desesperado, arrancar os cabelos e falar, meu Deus, agora que tá funcionando. Calma, o pessoal aqui, a Converse, da HP, estão trabalhando pra facilitar cada vez mais pra vocês. É verdade, Lucas? Não, eu acho que é isso, assim, excelente colocação, tá? E no final é trazer, né, pro gestor de TI o melhor dos 2 mundos. Perfeito. E isso se encaixa muito bem, então eu acho que esse é o principal ganho. E, do ponto de vista de arquitetura, é conseguir trabalhar e né, ter a escolha de 2 soluções fortes que se encaixam ali em determinados casos específicos, de acordo com a vertical do cliente, com a dor do cliente. Então, isso é muito importante, né? Que legal. E aí, bom, vamos seguindo aqui que a gente tem muito papo para conversar. E a HPE introduziu o conceito, presta atenção, a HPE introduziu um conceito. Então, se você ouvir isso por aí, quem introduziu foi a HPE, entendeu? Não é que a HPE está imitando. A gente está falando de quem inventou o conceito de Agentic AI nas operações de rede. Como que essa inteligência autônoma, ela garante a alta disponibilidade e evita que a rede não pare por falhas de infraestrutura? Não, muito interessante você ter colocado isso, porque realmente, de tempos em tempos, tem esses buzzwords, né? Primeiro foi cloud, depois AI e agora a gente, que todo mundo está dizendo que faz isso. Mas isso é uma jornada, né? Isso é algo que tanto a Aruba quanto o Juniper começaram a fazer 10 anos atrás, muito antes de AI virar esse buzzword que virou nos últimos anos. E um ponto que é fundamental para ter um agente AI, até você chegar no ponto
Só para a gente definir o que é o agente AI nesse contexto, simplificando, é basicamente uma AI que não vai só entender o problema e te dar recomendações, mas que pode efetivamente agir e tomar ações em nome do usuário. Né? E para chegar nesse nível de assertividade, onde a AI vai ser capaz de tomar uma ação com a assertividade, com a qualidade tal que ela não vai quebrar alguma coisa que está funcionando, é preciso de muito tempo de estrada. Né? E aí é onde as duas soluções começaram muito forte. Isso começa pela telemetria, isso começa pela infraestrutura de gerar dados de telemetria que vão permitir inferir o comportamento do usuário, identificar problemas, para depois eu sugerir otimizações. A gente percorreu todo esse espaço nos últimos 10 anos e nos últimos 2 a gente começou a não só identificar o problema, fazer a sugestão de correção, mas mais recentemente, com a anuência do operador, tomar ações de remediação automática. É isso que a gente está fazendo com as duas plataformas, né? Tanto Aruba quanto Mist. E a gente precisa construir essa credibilidade junto ao operador, né? De que a gente vai fazer uma alteração automática e isso não vai interferir em nenhuma... não vai ter nenhum efeito adverso na rede. Então, hoje, nas duas plataformas, o operador consegue, ao identificar um problema, receber a sugestão de correção e tem alguns botõezinhos para habilitar automaticamente a correção. E uma vez que ele faz isso, todas as outras ocorrências vão ser tratadas automaticamente. Então, isso vale para problemas de otimização de rede, vale para problemas de segurança. Por exemplo, se tiver algum servidor DHCP rogue dentro da rede, foi algo que a gente anunciou na semana passada, como a gente falou. Eu não só sou capaz de identificar que tem um intruso fornecendo endereço na rede, como eu posso, por exemplo, tomar uma ação e desabilitar no switch aquela porta, eliminando aquela ameaça. Né? Então, são ações que normalmente precisariam de bastante tempo para o administrador entender o problema, chegar à causa raiz, para depois ver qual a ação de remediação que são tomadas de forma automática. E só para fechar esse ponto, um princípio que a gente operou já desde o início, falando em Agentic, é que a gente entende a rede, né, não só para servir, digamos assim, ao time de operação, mas ao usuário final. Muitas vezes, quando pensa assim, em disponibilidade, né? Meus equipamentos estão 99,9% disponível, meu switch, meu AP. Mas o que aquele usuário lá na ponta está experimentando? Ele está tendo uma chamada de Teams adequada? O vídeo dele está ok? O áudio está picotando? Então, a gente buscou adotar a infraestrutura desses agentes para entender o comportamento não só da infraestrutura, mas dos usuários com as aplicações deles lá na ponta e permitir as ações de correção para aquelas aplicações que estão acontecendo lá na ponta. Né? Então, para chegar nesse nível de granularidade, né, é preciso realmente utilizar a AI para entender o contexto de cada usuário, as aplicações que ele usa, para a gente garantir que cada usuário está tendo a melhor experiência com aquela aplicação. E dada a variabilidade que a gente tem de sistemas operacionais, de tipos de dispositivo, de aplicações, a AI consegue correlacionar tudo isso, identificar esses pontos onde tem problema e cada vez mais tratar isso de forma automática. É isso que a gente chama de self-driving networks. Né? Uma jornada, a gente está habilitando isso para alguns casos de uso, que a gente tem bastante assertividade, e a tendência é a gente ir aumentando isso ao longo do tempo. Que legal. Eu tenho uma pergunta aqui, vou fazer uma pergunta, tá? Vocês vão deixando, eu vou fazer a pergunta, eu sou curioso. A gente tem que entender, né, quem tá assistindo, já vou falar pra você tirar a dúvida do caminho, né? A gente, CPF, quando a gente tá falando de inteligência artificial, a gente vai lá e tem vários modelos de inteligência artificial que a gente acessa e manda fazer uma foto, lá, veio com 6 dedos, deu defeito. Não é essa inteligência que a gente tá falando, tá bom, gente? A gente tá falando de uma coisa pensada pro negócio, uma inteligência artificial que tem Juniper, Aruba, HPE, um monte de empresa grande, gigantesca, colocando a mão e trabalhando. Então não é uma coisa que vai sair com 6 dedos, é uma coisa pensada pro seu negócio. E aí minha pergunta, Flávio, a gente tem diversos cenários onde pode ser aplicada essa inteligência artificial, né? Como que é essa... Existe uma adaptação, por exemplo, eu tô falando no setor
de hospital, eu tô falando num porto, eu tô falando de um banco. Como que é essa adaptação? Ou vocês que são os nossos... Que eu já falei, é muito injusto chamar de pré-venda. Gente, pré-venda é o nome que menos justo. Eles têm que fazer uma arquitetura gigantesca para fazer funcionar um sistema. Então parou, vamos jogar fora essa palavra pré-venda. São os nossos arquitetos de soluções aqui, os nossos engenheiros. Como que faz funcionar quando as empresas são tão distintas, em ramos tão diferentes? Perfeito. Eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque realmente, para a inteligência artificial ser efetiva, ela precisa de contexto. Perfeito. Ela precisa entender qual o problema ela tem que resolver, em que situação. E o contexto muda muito de acordo com as aplicações e com as verticais que cada usuário tem. Então, a solução é capaz, sim, inclusive, de comparar empresas diferentes ou que atuam no mesmo ramo e ver o que uma fez, por exemplo, em termos de otimização que a outra não tem habilitado. E ver que aquilo trouxe um ganho de desempenho e ver, poxa, tem uma oportunidade de otimização que eu posso fazer, porque, por exemplo, no ambiente educacional, onde eu tenho aluno circulando o tempo todo, eu tenho um índice de roaming muito maior do que eu tenho em outros ambientes. Então, eu posso ter uma otimização específica de roaming naquele ambiente, que eu posso ver que está habilitado para um cliente, e eu consigo medir o antes e depois. Legal. E ver que isso pode se aplicar aos outros clientes. Né? Então, essa questão de contexto, de fazer o que a gente chama de peer analysis ou peer comparison, é justamente isso, é você olhar a diferença de desempenho entre pares, entre clientes que funcionam na mesma vertical. Mesma coisa para a indústria, por exemplo, que usa IoTs. Né? Como eu vou identificar o comportamento de um dispositivo IoT? Se ele está se comportando como um dispositivo IoT ou se ele está se comportando como algo diferente. Por exemplo, uma interferência também. Um dispositivo IoT normalmente tem um comportamento um pouco mais previsível. Ele não fala igual o nosso celular com dezenas de aplicações, com TikTok, com Facebook. Facebook já era, né? Agora não. Daqui a pouco agora o Facebook entrega a idade. Não, já entregou. Já era. Eu uso bastante. No TikTok, Instagram e tal. A variedade de aplicações que ele usa é muito menor. Ele vai falar com a nave-mãe dele lá, com quem ele precisa se comunicar. E se a gente identificar, por exemplo, uma anomalia no padrão de comportamento, Perfeito. isso pode indicar, esse cara, apesar de ter classificado como dispositivo IoT, ele está se comportando com alguma outra coisa. Então, eu preciso tomar uma ação em relação. Que às vezes pode ser uma cafeteira, né? Tá lá registrado como uma cafeteira. E ela pode ter conectada. sido E de repente... instrumentalizada por Perfeito. um atacante. Então, essa análise comportamental também é bastante importante para entender se, por exemplo, tem algum risco associado a esse determinado tipo de dispositivo. Então, sim, quanto mais contexto você tiver em relação à aplicação daquela tecnologia, melhor vai ser o seu output de AI para fazer não só correções de problemas, né? Porque a gente falou muito de AI como uma ferramenta para identificar e corrigir problemas, mas ela também pode ser usada para extrair aquilo que tem de melhor daquela solução. A gente muitas vezes já fala isso, né? Esse cara compra uma Ferrari e usa um Fusca, porque, poxa, é difícil eu saber se eu não vou usar uma funcionalidade avançada que vai comprometer algum serviço crítico, né? Então, tem aquele receio, né? E a AI ela vai te apontando caminhos também, o que você deve, por exemplo, habilitar em determinadas verticais, em determinados tipos de rede para extrair o melhor daquela tecnologia que você comprou. O importante é você se aprofundar no modelo de aprendizado, para que você treine a IA para que ela responda rápido. Eu acho que é o X da questão. E ela tem no aprendizado em cada segmento. Hoje, a gente, por fazer os projetos, a gente entende qual que é o segmento do cliente, que parte da indústria ele trabalha para fazer o desenho. Tem mais ferramentas de IoT, tem menos, em que contexto ele vai usar aquela solução. Isso é fundamental para a gente conseguir desenhar a melhor topologia que atenda aos seus requisitos, né? E essa parte do Agent AI, eu acho que é super importante porque ela ajuda a vender a solução como financeiramente, né? Porque quando você chega para o cliente e fala quanto tempo você demora para resolver o problema, quanto tempo é gasto no troubleshoot. Então, a forma que você tem hoje em dia, você tem todos os elementos da sua casa. Está tudo conectado na rede. Então, qual ponto que está dando problema? Qual que está interferindo na sua rede de dados? Isso você trazendo para um ambiente corporativo é 10 vezes maior. Então, você ter um agente que consiga correlacionar, consiga aprender os comportamentos, consiga se antecipar aos problemas, é fundamental. Acho que
Hoje já é o requerimento básico, né, para trabalhar. E os resultados, só pegando o gancho do que você falou, até voltando à primeira pergunta, o que o cliente ganha com uma solução como essa, os resultados são bastante dramáticos em termos de redução, por exemplo, do número de tickets, né? Em alguns clientes, por exemplo, reduziu 90% o número de tickets de suporte. Por quê? Porque esses problemas são identificados antes que ele impacte o usuário final. Então, o usuário deixa de abrir aquele ticket. E mesmo para os tickets que são abertos, o tempo necessário para você chegar na causa raiz é muito reduzido, porque a AI já te dá todos os caminhos, já te dá todas as evidências, já faz aquela análise que o operador precisaria fazer muitas vezes manualmente, de correlacionar logs. O pessoal que já trabalhou com isso sabe muito bem como é que é fazer um ping, trace route, baixar um picap, analisar. Eu estava lendo que E são coisas que tomam muito tempo. Então, isso é algo que é um benefício muito claro em termos de redução de custo de operação. Por exemplo, até no cabo, né? Exato. Consegue informar. A redução do número de tickets e mesmo os tickets que existem, a redução do tempo de chegar na causa raiz de corrigir. Flávio, eu estava lendo que a maior parte do segmento de TI, dos departamentos de TI, utilizam pelo menos 40% do seu tempo na fase de troubleshoot. Então, você vê o quanto essas ferramentas estão ajudando a economizar esse tempo. Então, estão trazendo esse benefício. Então, o que você poderia estar fazendo ao invés de estar tentando resolver o problema? O que você podia estar agregando de solução? Então, essa é a proposta. Isso é maravilhoso, porque a gente sabe que o bom e velho brasileiro, que todos nós somos, ou grande parte de nós somos, no fim das contas fala, lindo, vai custar quanto? E aí quando você pode mostrar, fala, querido, você vai gastar menos, você vai economizar, é muito menos. Isso é muito legal. E vamos falar de conectividade aqui, com a chegada do Wi-Fi 7. Gente, olha só. Não queria falar que a gente é da época do discado. Os jovens nem sabem mais qual que é o som de se conectar discado na internet, né? Era música para os nossos ouvidos. Com a chegada do Wi-Fi 7, como essa nova geração garante a usabilidade real e produtividade para o usuário final, indo além da simples velocidade, porque muita gente fica só, é mais rápido ou não é mais rápido, né? Como que vai além? Como vai mudar a produtividade do usuário final? A questão da velocidade sempre foi uma preocupação, no caso do Wi-Fi, por ser um meio compartilhado, né? Mas eu acho que já desde o Wi-Fi 6E, quando a gente conseguiu, com muito esforço da comunidade, da indústria, ter acesso à faixa de 6 GHz, a gente conseguiu realmente agregar ao Wi-Fi uma quantidade de espectro tal que a gente possa proporcionar uma excelente experiência para grande parte dos casos de uso, porque a gente tem um espectro muito maior, né? Então, acho que o Wi-Fi 6E foi um ponto muito importante nesse sentido, porque deu acesso a essa faixa de 6 GHz, que praticamente duplicou, triplicou, dependendo como a gente vê, o espectro disponível. Agora, o Wi-Fi 7, ele vai além, né? Ele olha não só para a questão de throughput, como você comentou, mas a questão de estabilidade da conexão. O Wi-Fi ele é um meio half duplex, ou eu transmito ou eu recebo. Mas o Wi-Fi 7, ele tem uma tecnologia que chama Multilink Operations. Eu posso ter um dispositivo conectado em duas bandas ao mesmo tempo, 5 GHz, 6 GHz, por exemplo. Então, se o meio estiver ocupado ou tiver interferência, ele consegue transmitir no outro, e isso baixa muito a latência no uso desse cliente. Então, melhora a experiência, principalmente para aplicações de tempo real. Não é só a questão de throughput, mas, mais uma vez, voltando ao ponto da experiência, é a experiência que o cliente tem na ponta. Mas o rádio, a tecnologia de rádio, né, que é o do padrão 802.11, é só a ponta do iceberg, como a gente comentou. Isso é o básico. O interessante é o que você pode fazer com isso quando você soma com as soluções de AI. Como você vai otimizar o espectro para que esses canais dos diversos APs sejam distribuídos de forma adequada. Como eu vou entender as aplicações e vou direcionar os recursos de rádio para aquela aplicação. Aí é onde entra aquilo que a gente falou no início, onde AI pode ser um fator que vai ver os recursos que estão disponíveis e vai alocar esses recursos da forma mais eficiente para esses clientes. Então, ele vai ficar o tempo todo entendendo o que esses clientes estão fazendo, que aplicações eles estão usando, qual que é a experiência que esses usuários estão tendo com as aplicações críticas e fazendo os ajustes dinamicamente
no lugar do administrador. Como a gente falou, o ambiente é muito mais complexo e no momento que eu automatizo essa parte de gerenciamento de rádio, por exemplo, e de gerenciamento do uso de aplicações, é o que vai proporcionar, no final das contas, uma excelente experiência para o usuário. Isso é muito legal, porque a gente vai falando como se fosse uma coisa normal da vida, do dia a dia, gente. O espectro, as ondas, mas presta atenção no que tá acontecendo. Tá vendo aqui? Não tá vendo, eu sei, não dá pra ver. Mas tem um monte de onda, espectros estão passando por aqui. Basicamente, quando a gente tá falando de ondas de rádio, a comunicação tava passando por aqui, agora vai passar por aqui. É muito louco parar pra pensar nisso, né? É aqui, gente, a gente não vê, a gente não enxerga, mas é isso. Antes a informação só passava nesse pedaço aqui. Agora a gente consegue usar esse pedaço, ou esse pedaço. Inclusive, como você a gente estava falando dessa questão de self-driving, né, da rede tomar uma ação automática, esses APs, eles trabalham basicamente em três, assim, a grosso modo, 3 faixas de espectro. A faixa de 2.4 GHz, legado, 5 GHz, 5.8 GHz e 6 GHz, né? Cada uma delas tem vantagem e desvantagem. Mas hoje, usando a AI, eu consigo, por exemplo, se eu ver que eu tenho poucos dispositivos legados, eu consigo ativar 2 rádios de 5 GHz no AP automaticamente. Por exemplo, eu dobro a capacidade dele. Isso sem o usuário fazer nada. Isso são configurações que o AI vai verificando com o comportamento dos clientes e vai vendo como eu posso otimizar o meu access point para que ele possa incorporar uma capacidade cada vez maior. Então, essa capacidade de gerenciamento dinâmico dos recursos de rádio faz com que o administrador fique despreocupado em relação a isso, porque o rádio vai se adaptar à realidade dos clientes que ele tem. Porque a pessoa já tem pânico. Vou ter que comprar um monte de coisa nova. Não, vai usar melhor que você já tem. Mas aí a gente estava conversando, vindo para cá, né? Fazendo até uma analogia com umas pistas, né, Lucas? Que você estava me contando, que a gente estava lendo, traduzindo isso por uma... Não, sim, assim, conseguir utilizar todas as vias, né, de uma avenida, assim, basicamente, olhando pro Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6E, o que a gente tem no 7 é conseguir extrair tudo do que veio do 6, então, assim, em aspecto de segurança, em aspecto de experiência ao usuário final, sabe, é extrair tudo de uma maneira, assim, totalmente nova e principalmente atrelado à IA, com ajustes dinâmicos, sem que a gente gere preocupação para o time de infraestrutura, monitoramento do cliente e, principalmente, uma experiência sólida para o usuário final. Exemplo, um estádio, um ambiente de alta densidade, né? Não sei se já aconteceu com você. Está em um show, muitas pessoas conectadas ao Wi-Fi e às vezes desconecta sozinho. Sim. Então, hoje em dia com o Wi-Fi 7, né, a gente consegue trabalhar em ambientes de alta densidade de uma forma muito mais eficaz, ou seja, aquilo que o Flávio explicou. Consigo direcionar, trabalhando ali em 2 frequências. Se a frequência ali em 6 está, entre aspas, está sobrecarregada, vamos utilizar uma frequência subjacente, né? Exato. Assim, tem coisas que têm a utilização muito mais prática. Isso até para desmistificar algumas coisas também. Muitas vezes eu já vi o pessoal pegando assim, eu tenho um AP Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7, eu vejo que é o dobro do throughput. Não necessariamente é o dobro do throughput, voltando no ponto que você comentou, né? Tem algumas coisas, por exemplo, ele aumenta canal de 160 para 320 MHz. Nem sempre na prática aquilo vai ser útil, né? Porque aí eu começo a ter contenção, começo a ter interferência com o canal. Mas o mais importante é justamente isso. A IA vai direcionar para aqueles recursos que realmente vão trazer diferença para o usuário naquele seu ambiente. Legal. Então, vai se adaptar à densidade do seu ambiente, ao tipo de dispositivo que o seu ambiente usa e vai habilitar aqueles recursos que vão fazer diferença na prática, né? Quando a gente falou de multilink operation, a gente falou de operação em mais de uma faixa de frequência ao mesmo tempo e a utilização de padrões de segurança, né? WPA3, entre outros, por exemplo, a IA vai te guiar de como você pode habilitar essas funcionalidades de forma segura, de acordo com os clientes que você tem,
para que você possa tirar proveito disso sem deixar nenhum cliente para trás. Entrega a solução de uma forma melhor, né? Exato. E o que você falou no começo, acho que cabe perfeitamente, né? Que é melhora a experiência do usuário final, que é o que a gente quer, né? O usuário conseguir transitar para aquela localidade, daquela indústria, fazer com que todos os componentes de IoT se falem sem nenhuma interferência que cause nenhum problema. Então, Exato. Esse é o objetivo. E só complementando e olhando o aspecto de segurança em paralelo. Isso é uma coisa interessante porque algumas vezes a gente já viu redes que deixam a segurança no nível básico porque eu tenho dispositivos legados, né? Então, o cara tem um dispositivo lá, uma balança... Tem que utilizar. Aí o cara deixa no WPA2, que é um padrão mais antigo, que tem algumas vulnerabilidades, porque ele fica com receio. Pô, se eu habilitar isso aqui, eu vou deixar... Vou deixar que alguns clientes de lado. Mas ele está deixando de ter oportunidade de ter mais segurança. A AI, ela consegue verificar isso. E ela fala para o cliente, fala, olha, eu vi que você tem uma rede com padrão antigo de segurança e vi que seus clientes hoje já suportam o padrão novo, migra para o padrão novo. Ela vai te guiar nisso com a segurança de que, por exemplo, seus clientes não vão ser desconectados, né? Ou um padrão de roaming, a mesma coisa. Estou vendo que o roaming está meio lento. Você tem alguns dispositivos legados que não suportam o padrão de roaming. Crie uma rede separada para eles. Então, ela vai te guiando como você pode otimizar tanto o desempenho quanto a questão de segurança. Isso aconteceu comigo em casa. Foi até curioso. Eu tenho algumas Alexas, né, em casa e a AI me falou, olha, eu verifiquei aqui tua rede e eu vi que você tem dispositivo IoT misturado com dispositivos de uso comum, seus celulares e tal. Eu sugiro que você crie uma política de segmentação para esses dispositivos. Legal. E me disse, inclusive, qual política eu deveria criar. Eu falei, estou vendo que essas suas Alexas acessam esse site, por que você não cria uma política de segmentação para elas? Então, isso também ajuda a quebrar uma resistência inicial que muitos clientes têm. Poxa, como é que eu vou começar a criar uma política de segmentação? Será que eu vou quebrar minhas aplicações? Ela já vai te guiando como você pode fazer isso de forma segura, né? Então, é mais um exemplo de como a AI pode ajudar a extrair o melhor que a infraestrutura proporciona. Maravilhoso. E assim, é muito melhor você se adiantar e ficar mais seguro do que depois ter que correr atrás, né? Que a gente sabe que depois, meu amigo, é só redução de danos. Às vezes nem redução, é só danos mesmo, né? É terrível. E como que as novas ferramentas que apoiam a infraestrutura em um sensor ativo conseguem identificar os riscos sozinhas, né? Mais ou menos da linha do que a gente está conversando. Protegendo a empresa de forma silenciosa e garantindo que a operação nunca pare. É através da inteligência artificial sozinha, sem nada, coloquei já funciona ou não? Eu preciso também ter alguém lá que fala assim, vai lá olhar. Olha só, tem algumas perspectivas que a gente pode ver isso. Quando a gente fala de sensor ativo, a gente pode olhar dentro da perspectiva de segurança, como você comentou, e tem uma outra perspectiva que é a perspectiva de operação de redes. Eu vou falar um pouquinho das duas, porque eu acho que tem aplicações interessantes ali, né? Legal. Uma coisa que a gente tem feito nas duas soluções já há algum tempo para proporcionar sempre essa melhor experiência para o usuário é ter um dispositivo que funciona como um sensor que emula o comportamento do usuário. Ele se conecta como se fosse um usuário, ele acessa a rede como se fosse um usuário, ele acessa as aplicações como se fosse um usuário, faz uma chamada de vídeo, de voz. Ele faz um upload de um arquivo e ele mede qual foi o tempo e a experiência com cada um desses processos. Onde que isso é útil? Vamos supor que eu tenho... meus usuários trabalham lá durante o expediente, vão embora às 6 e algum operador foi lá mexendo numa regra de firewall durante a noite. Acho que nunca aconteceu com ninguém, né? Que quebra aquela aplicação crítica, o SAP, no outro dia. Quando você tem um agente que vai rodando 24/7, emulando o comportamento do usuário, eu consigo identificar rapidamente esse tipo de situação, mesmo que eu não tenha nenhum usuário conectado. Então, não preciso esperar que o usuário chegue no outro dia para reclamar, o SAP não está funcionando. Eu já identifiquei antes, porque eu já tenho um usuário virtual que emula o comportamento do usuário e já identificou que tem um problema na aplicação, não foi nem na rede, é um problema na aplicação. Então, a gente consegue se adiantar
a esse tipo de situação que aconteceria. Porque o que acontece numa rede tradicional é isso. No outro dia, o pessoal vai ligar lá às 7 horas da manhã, ó, tá fora. O gerente da rede vai olhar e falar, o problema não é na rede. Se vira. Aí vai até chegar no cara do firewall que mexeu naquela regra, né? E aí ele te permite identificar onde está o problema, né? Que hora começou, em que parte quebrou. Então, isso é algo que é bastante interessante. E voltando ao que você perguntou, isso, por exemplo, na solução da Mist, já vem habilitado por default. Você não tem que fazer nada, você colocou lá um AP, ele faz a função de sensor, conecta as aplicações, mede inclusive latência de link one, porque muitas vezes é isso. Para o usuário, todo problema de Wi-Fi não chega na aplicação, pode ser que seja um problema na rede de longa distância, no provedor, e a gente consegue fazer isso. E eu posso fazer algo semelhante na rede Aruba também. Agora, falando do ponto de vista de segurança, isso é algo que sempre foi um princípio para nós, dentro da HPE Networking, de tratar essas conexões da forma Zero Trust, né? Ou seja, cada conexão vai ser tratada individualmente, cada usuário tem que ter acesso somente àquilo que ele precisa, porque se tiver algum problema, o potencial de dano que pode acontecer, se ele for invadido, se ele for atacado, por exemplo, o atacante tomar controle daquela máquina, o potencial que ele tem de encontrar outros ativos ali que ele vai atacar, eu vou conseguir reduzir. E a rede tem um papel fundamental ali, porque a rede é a primeira coisa que o usuário toca quando vai chegar na aplicação. Então, eu consigo identificar a origem, destino, que tráfego ele está usando. E isso é muito valioso do ponto de vista de segurança se eu tiver o engine de AI para analisar todo esse tráfego que é gerado. Se tem alguém emulando. Exato. Então, para entender o comportamento do usuário, isso é um dado muito valioso, é a rede como um sensor, né? E a gente já está fazendo uso dessa abordagem, por exemplo, dentro das nossas soluções, identificando o desvio de comportamento, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma câmera que normalmente ela transmite continuamente lá 100 kilobits por segundo e num dia ela transmitiu 2 GB, tem alguma coisa errada com essa câmera. Alguém entrou, deve ter deixado admin. Alguém entrou nessa câmera e pode estar redirecionando o fluxo dela para outro lugar, ou usando ela como outro dispositivo. Eu consigo identificar essas anomalias que podem identificar um problema de segurança. Eu coloco, inclusive, um tag de suspeito que eu posso, no sistema de controle de acesso, tomar uma ação desconectada da rede. Eu posso exportar esses fluxos de tráfego para outras ferramentas de segurança também e permitir que eles coordenem junto com a rede, né? Um sistema de XDR, um firewall, de outro fabricante, inclusive. E eles identificarem um problema, eles podem sinalizar para a gente desconecta da rede. Então, a capacidade que tem de integrar essas ferramentas e fazer o melhor uso desse dado que é gerado na rede para identificar comportamento é algo que tem um valor muito grande na segurança, porque é algo que é muito difícil de alguém avaliar manualmente. É um volume de dados gigantesco, a AI é um aliado indispensável para poder encontrar essa agulha no palheiro que pode identificar um ataque. Isso é maravilhoso, porque, assim, vai ficando cada vez mais difícil para os filmes de Hollywood. Sabe aquele que tem o 007 que o pessoal invade a rede? Não dá mais. Você já começa a assistir e fala assim, olha lá, tivesse contratado a Converse, aquela parceira da HPE que a gente viu o Povo falando, não estava acontecendo isso. Tinha protegido o banco, não tinha roubado aí tantos milhões, né? Não, bem colocado, porque todas essas ferramentas visam o quê? Otimizar a governança que você tem em cima da sua rede. Então, você imagina você sendo um banco, né, com as suas 10 mil agências, você, através de uma ferramenta dessa, você tem o quê? Visibilidade, né? Observabilidade, correlação de eventos. Então, tudo isso facilita na hora de você encontrar. Então, esse sensor ativo, o fato dele observar os eventos anômalos, entender os comportamentos e relacionar isso quando ocorre uma falha, ele te dá o quê? Rapidez para você conseguir atuar e resolver, controlar o dano, né? De forma mais imediata. Isso. E só pegando um gancho do que você falou, queria muito que fosse assim, né? Que a gente conseguisse evitar todos os ataques. Mas o fato e acho que todo mundo que trabalha com cibersegurança sabe que não existe nada 100% seguro, né? A gente vai buscar se aproximar o máximo possível de fechar todos esses gaps,
Mas os atacantes também usam IA, né? Eles também... A gente tem o phishing, né? Que é aquele e-mailzinho que alguém clica. E agora com deepfake, o cara emula a voz do chefe, o estilo de redação do chefe. Tem várias formas de, digamos assim, iludir o usuário e eventualmente alguém pode acabar fazendo alguma bobagem, clicando no malware, enfim. E aí entra uma outra coisa, que, assim, claro que a gente tem que fazer o possível para prevenir, mas a gente também tem que ter uma abordagem de cyber-resiliência, digamos assim, de que se eu for atacado, como eu identifico e como eu recupero rápido. Então, essa questão de microsegmentação é algo muito importante dentro desse contexto, né? Porque se vier a acontecer, né, eu consigo conter aquela ameaça num espaço restrito. A minha joia da coroa, ele não vai conseguir chegar no meu banco de dados, onde eu guardo, por exemplo, dados dos meus clientes, por exemplo. Então, usar essa abordagem de Zero Trust e microsegmentação desde a borda, lá na rede sem fio, na rede cabeada e também no data center, vai ser útil, inclusive, para esses casos onde a segurança não é 100% infalível, né? Então, se vier a acontecer, pode ser um aliado bastante importante para conter essa ameaça. E esse é um conceito relativamente novo de microsegmentação, né? A gente era muito preocupado em colocar o firewall lá na borda e pronto, minha rede estava segura, né? Então, agora a gente está olhando para o lado, Celeste-Oeste está microsegmentando para a gente fazer uma contenção de danos. É muito atual. A gente tem trabalhado em vários projetos com essa solução aliada a outros fabricantes. Sim, sem dúvida. Então, é importante fazer o possível para ninguém entrar, mas é papel do analista de segurança também prever esses conteúdos. E se alguém entrar, como eu vou limitar, como eu vou detectar e como eu vou ter uma resposta. Como que eu vou garantir a continuidade do negócio? Garantir a continuidade do negócio. Porque isso é muito importante. Em casos de ransom, né? Às vezes o atacante sai criptografando tudo. Então, pensa, no outro dia de manhã, a operação começa, mas não tem nada funcionando. Quando a gente olha para um conceito de microsegmentação, essa é a ideia. Cara, pode acontecer, às vezes vai acontecer, mas como que eu vou reduzir ao máximo esse dano? E permitir que meu negócio continue funcionando, mesmo nessa adversidade, né? Mesmo nesse cenário. Isso é um ponto importantíssimo, porque é isso. Você trabalhou sua vida inteira, tem aquela empresa e acaba a empresa, né? É uma coisa absurda. E aí, se a gente até olhar um pouco do espectro ampliado, não só networking, mas do que a HPE consegue fornecer como solução, inclusive dentro desses ambientes, a gente tem uma solução de resiliência para ransomware, por exemplo. Que se ele vê que está tendo, por exemplo, que os sistemas de arquivo estão sendo criptografados, ele tem como se fosse a capacidade de recuperar aquele sistema de arquivo como estava originalmente. Né? Então, mais uma vez, são elementos que você vai juntando o seu arcabouço de segurança ali, naquela abordagem de segurança em profundidade para ir fortalecendo o seu ambiente. Né? Então, é importante olhar como eu vou prevenir, mas também como eu vou conter e como eu vou recuperar. Maravilhoso. E aí tem muita gente que fica muito preocupada. Meu Deus, e como que eu vou fazer gestão de tudo isso? Calma, gente. Tá tudo pensado. Fala pra gente como que o Aruba Central, que é essa plataforma de gestão centralizada e nativa em nuvem, ajuda o gestor a ter essa governança absoluta, né? Garantindo que as regras do negócio sejam aplicadas de uma forma uniforme, automática e auditável. Perfeito. Isso se aplica tanto ao Aruba Central quanto ao Mist. Como a gente falou, a gente está tendo uma convergência dessas plataformas. E é interessante o seguinte, que até a forma de interagir com as ferramentas, isso tem mudado, né? Antigamente, bem antigamente mesmo, era linha de comando, depois interface gráfica, né? Posso fazer isso simples, clica. Mais recentemente, ninguém quer fazer nenhuma das duas coisas, só quero perguntar para um prompt como eu fazer. É a mesma coisa que a gente faz hoje. Eu não quero sair perguntando num monte de ferramenta. Eu quero chegar lá num chat e resolver. Você não quer nem digitar, né? Você quer falar no áudio e ele vai falar, né? Tira uma foto e você resolve. Isso é o que a gente está fazendo já no Central e no Mist, mas
Mais do que isso, agora a gente está partindo para o agente, que onde eu não preciso nem perguntar, ele já vai identificar automaticamente, já vai dizer o que eu estou fazendo, né? Então, esse é um pouco da evolução, primeiro, como se tem interagido com essas plataformas, né? E como essas plataformas podem interagir também com sistemas de terceiros. Se eu tenho um sistema de gestão de ticket, de ITSM, por exemplo, de abertura de chamada automática, ao identificar um problema, ele conseguir, em muitos casos, tratar automaticamente, mas mesmo assim notificar e fazer isso ser incorporado dentro do processo de gestão de mudança que a companhia tem, né? Então, os resultados a gente já falou um pouco, né? A redução dramática do número de tickets de suporte, isso do ponto de vista operacional. Mas do ponto de vista de segurança, o Aruba Central também ele pode ser, digamos assim, o centralizador de políticas para a sua rede. Porque ele tem, agora, um sistema de controle de acesso embarcado dentro dele, né? O que é uma facilidade muito grande para eu, por exemplo, fazer visibilidade. Então, ele consegue identificar, usando AI, não só o tipo de dispositivo que está sendo conectado, qual fabricante, que aplicações ele está usando, enfim, mas associar isso a uma política de segurança. Perfeito. Fazer o enforcement dessa política de segurança, seja na rede cabeada, seja na rede sem fio, e fazer o monitoramento contínuo do que esse usuário está fazendo. Então, eu tenho o ciclo completo ali de gestão de acessos também embarcado dentro do Aruba Central. Então, se a gente entender... na verdade, o Aruba Central hoje é uma plataforma de serviço, ele não é só uma plataforma de gestão de redes. Porque ele faz, além da gestão de redes que está cada vez mais automatizada, a gestão desses acessos e da implementação de política de segurança também para todos esses usuários e todos esses dispositivos. De uma forma muito mais fácil do que formas tradicionais, que eu teria que ter isso on-premise, configurar, tudo isso vem como um serviço. Na borda, e hoje em dia é legal porque com o Centro a gente consegue trabalhar nessa camada de ACL a nível de rede wireless. Talvez até um pouco mais do que isso, porque no caso dos APs, eles têm Firewall Stateful embarcado mesmo. Então, eu consigo, pelo Aruba Central, como a gente falou o caso do minha Alexa lá, sim. Ele viu se é uma Alexa, ele identifica que é uma Alexa, ele coloca um tag, esse aqui é um dispositivo de Personal Assistant, e o dispositivo de Personal Assistant não pode ter acesso à minha rede interna, ao meu servidor lá do NAS, onde eu guardo as coisas, o negócio do meu filho, o PlayStation, ele vai estar totalmente segmentado. E aí ele pode aplicar uma política de firewall na infraestrutura, aplicando essa regra automaticamente, né? Então, isso é algo que simplifica dramaticamente ali a gestão de política de segurança. E como você estava falando, eu não preciso fazer isso num firewall que está 2, 3 hops lá na frente. O isolamento é feito diretamente na borda. Ele não fala nem com um outro vizinho que está no mesmo switch ou que está no mesmo AP, né? Então, ele é um complemento importante para poder fazer a aplicação da política de segurança o mais perto possível onde o usuário está, né? Eu consigo conter aquela ameaça mais rápido. Não substitui um firewall de perímetro, porque ele vai ter outras funções ali, né? De permitir entrada para serviços de servidores, outras coisas. Mas eu consigo conter e fazer essa política de segurança de forma muito mais efetiva. Granular, exatamente. Mais próximo de onde o usuário está conectado, né? Então, isso é uma eficiência bastante grande. E o mais importante é que na Converse, quando a gente faz esse projeto, que a gente inclui o Aruba Central, a gente tem uma preocupação grande de treinar o cliente em como usar o Aruba Central, né? Para que ele não compre uma Ferrari e use como um Fusquinha. E que ele consiga realmente desfrutar de tudo, saber como aquilo pode ser importante dentro, né? Trazer os benefícios, rapidez, evoluir, como ele pode usar de forma granular, como ele pode explorar as ferramentas, né? Como a Aruba Central ele oferece não só a gestão, como a parte de segurança integrada, como ele configurar. Então, o cliente, às vezes, só configura para ver se o AP está online, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, assim, é importante que a gente tenha essa preocupação de trazer o cliente dentro. Então, a gente fala, a gente é um centro de treinamento credenciado pelo HPE, então a gente tem essa preocupação de estar dando treinamento, explicando para o usuário para que ele desfrute de todas as funcionalidades que são possíveis dentro da ferramenta. Que legal. E até para desmistificar essa ideia de que é uma coisa simples, não, né? É simples, é uma ferramenta, complexo, né? É uma ferramenta bem amigável, mas você tem que saber o que ela pode te oferecer em todos os aspectos. E como fazer isso com segurança, Exato. né? Você falou, fazer isso sabendo que isso
vai atingir o objetivo final, não vai impactar as aplicações críticas de negócio. Então, ao contrário, né? Vai beneficiar as aplicações críticas de negócio se souber utilizar bem essas funcionalidades. Né? E então, até justificar o investimento, né? Porque você consegue ter dashboards, relatórios que mostram, né, os problemas que foram resolvidos de forma automática, alguns problemas que estão mais perto de solução, né? Enfim, você consegue ter um mapa de como está a sua rede ali dentro, né? Tudo que está conectado, você consegue ter uma visão geral da sua rede. E às vezes você vê mais do que nunca de que rede não é só gasto, é investimento, né? O pessoal ainda olha realmente como uma despesa, não é? E o que é legal é que às vezes a pessoa te procura converses, né? Poxa, eu tenho esse problema que eu preciso solucionar. Vocês trazem uma solução que resolve aquele e outros problemas que ele nem sabia. Ele fala, nossa, obrigado, né? Já resolve um monte de coisa de uma vez só. A intenção é essa, né? Isso é muito legal. E Flávio, você estava falando aí, contando o seu causo, né, das suas Alexas na sua casa, e você falou uma sigla, NAS. Às vezes a gente fica um pouco desesperado, porque tudo é sigla. Tudo é sigla, desculpa. né? Não, mas tudo bem que eu vou te perguntar sobre isso. É porque isso é meio old school. Hoje todo mundo mudou pra cloud, eu ainda tenho um servidorzinho de arquivos lá. Não. Mas é legal, né? Porque às vezes a pessoa tá assistindo a gente também é tanta sigla, NAS. E eu vou te perguntar sobre isso. Como que esse modelo de Networking as a Service, ele permite que o cliente trate a conectividade como uma utilidade, garantindo que tenha sempre a tecnologia de ponta sem precisar descapitalizar o negócio, né? A gente, claro que a gente já veio sempre... Por toda a nossa conversa a gente vem tocando nesses assuntos, mas focado agora aqui falando sobre esse NAS. Não, bacana. Os dois são NAS, né? São duas coisas. O NAS que eu tenho em casa é o Network Attached Storage, onde eu guardo os vídeos, mas para as empresas o que faz muito sentido é o Network as a Service, né? Como a gente estava comentando, é algo que resolve alguns problemas que muitas empresas têm rotineiramente. Uma delas é lidar com essa obsolescência desses equipamentos. A tecnologia evolui aí a passos largos, tanto o hardware quanto o software, e muitas empresas têm dificuldade de manter o ciclo de refresh adequado da sua infraestrutura para que tire proveito dessas novas tecnologias, né? E a solução de NAS, como o nome diz, Network as a Service, permite que o cliente possa ter a rede como uma assinatura de um software, né? Ele assina aquele equipamento como se fosse a assinatura de um Netflix, e esses equipamentos eles são atualizados constantemente. Eles podem ser gerenciados também por especialistas, então não preciso ter in-house necessariamente todo o expertise para operacionalizar a rede. A própria Conversys, por exemplo, pode fazer a operação de uma rede em Network as a Service e eu pago uma taxa mensal. Então, eu tenho flexibilidade, tenho ali, previsibilidade do fluxo de caixa. Porque, se eu comprar hoje aqui, depois eu vou ter que fazer um refresh daqui a 3 anos, como vai ser, quanto vai ser. Então, um desembolso de capital muito grande. E ali eu consigo ter previsibilidade do fluxo de caixa, eu consigo ter essa operação assistida, né, onde um especialista toma conta da minha rede e eu não preciso me preocupar com essa defasagem tecnológica, porque isso está embarcado ali no preço da assinatura, digamos assim. Então, resolve esses 3 problemas. Isso é maravilhoso, porque a gente pode trazer para nossa vida pessoal, né? Você compra um celular lá que é o 12. Aí sai o 13, você fala, não, ainda não vale a pena eu comprar o 13. Aí sai o 14, meu Deus, tá funcionando. Sai o 15, você vai segurando. Aí quando sai o 20, você já tá completamente defasado. Exatamente. E aí você não precisa mais passar por esse sofrimento, tá sempre atualizado. Exatamente. Né? Porque no meio desse período os usuários vão evoluindo, os dispositivos clientes vão evoluindo, né? Daqui a pouco já tem aí Wi-Fi 8, já tem outros tipos de dispositivos. Se a rede não acompanhar, a experiência do usuário começa a sofrer. Perfeito. Então, esse tipo de solução elimina essa questão aí da defasagem tecnológica. Né? Isso é uma coisa muito legal. Desculpa, fala. Depois eu É um novo modelo financeiro que você pode oferecer. Se você colocar mais oferta dentro do seu portfólio para o cliente final. No final, é mais uma opção para ele estar avançando na tecnologia com um modelo, por exemplo, de OPEX, não tendo que desprender aí um CAPEX para investir na solução. E é legal a gente pensar sobre isso, porque todo mundo tem aquela impressão, nossa, quando eu comprei o meu celular, ele era super rápido. Aí passou um ano, agora ele é super devagar, super lento. Eles fazem isso de propósito. Não é, porque as aplicações começam a exigir mais. Sem dúvida. Não é? Você tem software, você tem inteligência artificial, tá sempre atualizado.
atualizado. Então não é que, olha que sacanagem, me venderam um negócio com obsolescência programada. Não é isso, né? Você tem que estar atualizado porque o software também trabalha muito. Exatamente. Às vezes avança até mais rápido que o hardware, né? Exatamente. E até em muitos casos, algum processamento de IA é feito localmente em alguns casos, né? Tem como, né? Então, exige que o hardware acompanhe essa tendência. Quando você ouve falar nas histórias dos data centers, né, a gente tem um investimento muito alto agora em empresas de data centers, com uma concentração muito grande de energia para suportar o processamento de IA. Então, você vê que o hardware, toda a infraestrutura, né, está sendo... a gente está olhando esse crescimento, né, esse avanço nessa infraestrutura para suportar a parte de software, principalmente a parte da IA. Não é desespero, né? Uma corrida também, né? O hardware e o software. O hardware fala, calma. Essa ideia é muito boa, mas calma. Gente, que conversa boa que a gente tá tendo aqui a oportunidade de ter. A gente tá chegando já no final, passou voando, assim, a gente nem percebe quando o papo tá bom. Temos aqui uma última pergunta. Flávio, vamos lá. Eu gosto da fofoca, não sei vocês, eu gosto da fofoca. É a hora do spoiler, aquela hora que a gente cutuca pra ver. Flávio, tem alguma tendência, novidade pro restante do ano de 2026? Olha, como eu falei, a gente vem num passo de inovação muito forte nos últimos 6 meses e a gente está realmente acelerando isso com a convergência dessas duas plataformas, né? A gente tinha muita propriedade intelectual em cada uma delas. E eu digo que a fusão das duas ali, nesse caso, 1 mais 1 não é 2, é mais do que 2, é 3, é 4, porque a gente está conseguindo inovar num passo cada vez mais rápido, né? Então, tem muita coisa interessante que a gente está fazendo. Essa própria questão do Self-Driving Actions é algo que a gente tem expandido e a cada release a gente tem incorporado novas capacidades, onde a rede pode tratar os problemas automaticamente. Essa solução que a gente chama de Marvis Minis, que é o agente sintético que permite fazer essa simulação de tráfego de usuários, é algo que vai ser bastante expandida, né, em termos de suporte a aplicações mais à frente. Então, a gente vai expandir o número de casos de uso. E esse caso de segurança também é algo que a Juniper, junto com... dentro do portfólio da HPE Network, tem expandido bastante. A gente lançou agora no começo do ano, no final do ano passado, o firewall mais rápido do mundo, de 1.4 tera em 1U. E a gente está incorporando cada vez mais funcionalidades de IA dentro desse firewall também da linha SRX. Acabamos de lançar uma outra linha também, SRX 4000, né, para Brent com alta capacidade. E a gente vai começar a incorporar cada vez mais funcionalidades de IA também dentro desse firewall. E uma outra coisa importante que a gente está fazendo nas duas plataformas é a capacidade de você integrar essas plataformas usando os servidores MCP. Eu não sei quem já está trabalhando em IA, a gente lançou agora o servidor MCP para Mist e para Aruba. Então, se você quiser integrar, por exemplo, dentro do seu ambiente de agente QA que você está construindo e usar essa interface do MCP, por exemplo, para falar com as nossas APIs, usando um LLM que você utilizar algum outro, você tem essa possibilidade também agora. Então, essa capacidade que a gente tem de expandir os casos de uso, né? É claro que a gente tem o nosso AI já treinado, específico para interagir com a nossa plataforma, mas a gente pode expandir isso integrando com os servidores MCP que a gente está disponibilizando para todas as principais soluções que a gente tem no portfólio, que permite que o usuário possa integrar dentro da sua própria... Dia a dia, por exemplo. Como está da ferramenta de LLM que ele está acostumado a trabalhar. Que ele já utiliza. Né? Então, isso pode ser customizado para o workflow que ele usa. Então, essa capacidade de usar o agente QAI além daquilo que a gente já está incorporando na ferramenta nativa, né? Então, essa questão de programabilidade e de integração é algo que a gente está trazendo para todas as ferramentas. Que legal.
Gente, que papo gostoso. Eu queria ficar horas aqui, mas eu sei que vocês têm mais o que fazer. Ó, se hidrata, vai beber uma água. Gente, o Bluecast vai ficando por aqui. Antes de finalizar, eu queria agradecer muito a presença de todos por esse papo delicioso. Estamos aqui mais uma vez com Lilian Carvalho, ela que é gerente de soluções e arquitetura. Lilian, deixa uma última mensagem para quem está acompanhando a gente. Eu queria agradecer vocês que assistiram, conseguiram chegar até o final, agradecer o Flávio. Estou ansiosa para ver todas essas novidades, esses spoilers que você contou aqui pra gente já colocar esse nosso projeto, né, Nery? Para apresentar para os nossos clientes quanto antes. Que legal. Lucas Neri, nosso Technical Account Manager na Conversys, muito obrigado também pela presença, por essa conversa. Deixa esse recado final para o nosso público maravilhoso que está nos acompanhando. Eu agradeço a presença de todos, assim, também agradeço ao Flávio, sempre um prazer enorme. Obrigado. Ter essa troca aqui técnica, porque eu acho que no final do dia é isso que a gente precisa levar, né, aos nossos clientes e parceiros ali, a confiança de trabalhar em conjunto com duas grandes soluções. Maravilhoso, maravilhoso. E Flávio, agradecer esse papo. Ó, você assistiu aqui, isso é um curso. Você tinha que sair daqui com um diploma. Tem que clicar em 3 pontinhos depois e baixar esse diploma. Flávio, obrigado pela sua presença. Flávio Póvoa, gerente de engenharia da HP Networking. Obrigado, Alberto. Obrigado, Lilian. Obrigado... Lucas Neri. Desculpa, eu não sabia chamar de Nery de Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que ficaram aí até o final. Realmente a gente está muito animado, muito empolgado com tudo isso que a gente tem conseguido construir nesses últimos anos. Tem muita coisa boa vindo aí no pipeline e a gente está muito ansioso para ver isso em funcionamento dentro dos nossos clientes, trazendo esses resultados que a gente falou no início, né, que a gente teve em vários clientes para todos os nossos clientes aqui no Brasil também. Então, contem conosco. Legal, obrigado. Eu sou Alberto Viçoso. Você está precisando de soluções de tecnologia? Entre em contato com a Conversys. Você está no lugar perfeito. Para de perder tempo. E é isso, o Bluecast vai ficando por aqui. Você quer estar por dentro das novidades também? Já se inscreve no canal, segue, compartilha com aquele seu amigo que você fala, puxa, aquele cara estava precisando ouvir isso. E eu tenho certeza que ele vai te agradecer depois. Muito obrigado e a gente se vê no próximo Bluecast.